Olá, médicos e médicas. Vamos falar hoje sobre um assunto que provavelmente todos vocês precisam conhecer e que atinge você, sendo você um funcionário ou sendo você um empresário. Então, pode ser que você goste muito de conhecer essa visão do negócio e eu vou dar o meu melhor aqui para que você entenda isso de forma simples, direta e prática. A gente vai falar sobre estrutura de negócio médico. Muita gente acha que ter um negócio médico próspero é fazer um curso na NASA, enquanto outros acham que é só juntar uns colegas médicos, dividir as contas e os custos que o consultório tiver e está tudo certo. Mas a real é que para profissionalizar a coisa e ter algo que seja um negócio de verdade, é preciso ter estrutura de negócio, né? Você precisa parecer um negócio para ser um negócio. E eu vou falar de 9 pilares que você precisa prestar atenção e se aprofundar nesse conteúdo, que você pode encontrar outros conteúdos a respeito disso ou se aprofundar conosco na Balance. E esse vídeo, ele não tem intenção de esgotar o assunto, mas já quero avisar os apressados de plantão e os chorões do não tenho tempo, que eu vou mergulhar fundo em cada um dos pilares. Então, trata de anotar o que você achar importante e principalmente coloque em prática hoje. Assim que você assistir, coloque em prática tudo que você anotou. E não vai ser rápido, é um conteúdo mais profundo, então é interessante que você tenha notas disso e não termine o conteúdo achando que você assistiu e uau, fiquei sabendo sobre isso, é legal e tudo, mas não coloca isso em ação, senão nada vai acontecer, né? Você não vai mudar nada no seu jogo. E eu vou falar de coisas aqui a respeito do que eu já vi nos últimos 30 anos como empresário acontecer nos negócios dos meus clientes e que eu apliquei também nos meus negócios e vivencio isso no dia a dia. Não é algo que eu li num livro e que eu estou passando para vocês sem ter praticado, sem ter colocado a pele em risco nesse negócio. Então, uma coisa importante aqui é que isso vale para qualquer tipo de negócio, qualquer área, inclusive para a sua vida profissional também. Então, se você é empregado de uma empresa, de um hospital, ou se você tem o seu consultório ou sua clínica e vive disso, ou se você vai trabalhar com infoproduto, com mentoria, com consultoria, qualquer área, qualquer nicho, se você aplicar esses pilares, você tem uma empresa, um negócio bem estruturado. Então a gente vai detalhar aqui e você pode começar a colocar em prática. A única coisa que não pode acontecer, lembrando o Ray Dalio, é a história do ponto cego e do ego, que é cuidado com o ponto cego e com o ego. Se você, essas são as principais razões para as pessoas errarem, né? Se você mantiver a humildade para aprender, não vai ter efeito Dunning-Kruger que faça você achar que já passou por isso ou já sabe do que eu vou falar aqui e sem ter aplicado, sem ter colocado em prática, sem ter colocado, mergulhado profundamente no assunto, achar que você já tá sabendo tudo sobre o assunto. Como eu disse antes, a ideia nem é esgotar o assunto aqui. E eu quero aproveitar para dizer que esse assunto tem muito a ver com com o nosso evento Balance Experience, que vai acontecer nos dias 28 e 29 de março em São Paulo. É um evento da mentoria Balance, onde a gente vai aplicar esses princípios que eu vou falar aqui para você, para ajudar os participantes que vão participar ali, que estarão ali, a estruturar os seus negócios, a entender melhor das suas possibilidades na sua profissão médica, a desvendar alguns mitos e medos. E se você quiser participar,
corre no link que tem aqui na descrição desse vídeo, pois falta pouco tempo, né? Hoje já é dia 20 de março, então falta pouco tempo e as vagas são limitadas porque é um evento bem pequeno. Bom, o primeiro pilar é a qualidade do serviço médico. Como que a gente olha para isso? O conceito de qualidade em serviços de saúde é diferentemente de um produto físico que você pode tocar, testar, avaliar antes da compra. O serviço médico é intangível, né? Então ele precisa ser vivenciado de uma forma única por cada paciente que vivencia isso. E a qualidade nesse contexto envolve a excelência técnica, que é a competência clínica, a atualização científica, e a experiência do paciente, que é a atenção com o paciente, a empatia, a humanização e toda a experiência que ele vai ter como um cliente seu. A experiência de cliente, usada no marketing, né, em estratégia de negócios, é justamente o que faz a experiência do paciente funcionar bem. E isso tem impacto direto na forma como você consegue fazer o seu negócio ter retorno de investimento, ter eficiência. E um serviço médico de alta qualidade, ele gera maior satisfação e confiança da parte dos pacientes, e com isso ele aumenta o índice de retenção, os pacientes voltam, portanto, e fidelização, né? E as indicações, os novos pacientes que chegam por recomendação dos seus pacientes antigos. Também acontece da possibilidade de você oferecer tratamentos complementares e também outros, depende muito da área, né, da sua área de atuação, para saber se você consegue incrementar o ticket da pessoa, olhando isso como se fosse uma venda mesmo. Eu sei que algumas especialidades são mais desafiadoras nesse sentido, mas tem em quase todas elas você tem como explorar esse princípio que seria chamado no marketing de cross-selling, né? De você vender outros serviços. Infectologistas fazem isso. A gente tem uma infectologista na mentoria que faz esse tipo de serviço. E não é a minha esposa. Minha esposa também é infectologista, mas não é ela que está fazendo isso. E assim, tudo reduz o custo de aquisição dos novos pacientes. Então, vai aumentar a lucratividade, vai aumentar a eficiência do seu negócio. Por que reduz a aquisição, o custo de aquisição? Porque ele compra novamente. Você não precisa trazer um novo paciente para o seu consultório, para a sua clínica, né? Mas uma observação importante a respeito disso é que precisa haver alinhamento total com seus valores e com a ética. Porque você sabe que na saúde, manter a integridade e a conduta ética é essencial para você construir reputação e manter a sua autoridade também, né? E isso está intimamente ligado à qualidade do serviço médico, a quanto alinhamento ético você tem com tudo o que você diz, e reforça também o valor percebido, que torna o seu retorno mais sustentável e longe de práticas questionáveis que a gente não precisa citar aqui, né? Então, essa questão de fazer a percepção do valor ser diferente, ela está intimamente ligada à qualidade. E alguns médicos acreditam que a qualidade só tá contida num próximo diploma na parede, numa pós, numa especialização, num doutorado, alguma coisa do tipo. Mas é muito mais simples fazer isso, e simples não quer dizer fácil. Tá? Eu não vendo promessas aqui, eu não vendo mágica nem atalhos. Eu disse que é simples. Então é assim, é mais simples do que as pessoas pensam, mas precisa de consistência, precisa de uma estrutura, precisa de estratégia para aplicar isso, para que você consiga
fazer a coisa como tem que ser e ter um negócio eficiente. Outro ponto que a gente precisa pensar aqui é nas dimensões da qualidade do serviço médico. Para entender como isso influencia no negócio, a gente pode dividir essas dimensões, né? Dividir a qualidade do serviço médico em 5 dimensões. Uma delas é a excelência clínica, é meio óbvio isso, né? Mas precisa ser dito. Então, formação, atualização, médico que investe em congresso, um curso, leitura científica, está sempre trazendo o melhor da medicina baseado em evidências. E o mais importante é ter tempo para isso, né? Se você não percebe que isso é importante, talvez você nem esteja reservando tempo para isso, ou esteja tanto na roda do rato ali, que você acaba não conseguindo investir nessa frente. A outra dimensão é a equipe multidisciplinar. Então, isso, quando você tem uma estrutura para isso, né, e a sua especialidade tem a ver com esse suporte. Mas suporte de outros profissionais. Então, enfermagem, nutrição, psicologia, qualquer outra disciplina que você pode colocar para agregar. E o paciente recebe o conteúdo o cuidado mais completo, né? E você acaba reduzindo falha e melhorando o resultado, inclusive na percepção que o paciente tem da coisa, né? A outra coisa que a gente precisa olhar, o outro item que nós precisamos olhar é a estrutura e recurso tecnológico, que é ambiente e atendimento. Então, claro, é óbvio, mas precisa ser dito. Sala bem equipada e limpa é importante. Não pode ter uma parede que não foi pintada, né? Ou banheiro sujo, ou a estrutura tecnológica que você se propõe a oferecer não funciona direito. Então, aparelho diagnóstico moderno, telemedicina que funciona, prontuário eletrônico decente, isso tudo faz diferença na experiência do paciente e na qualidade do seu serviço. A outra questão é o conforto e a segurança. O paciente precisa perceber imediatamente que o seu local é acolhedor. Existem os protocolos de higiene e de acessibilidade, mas as impressões influenciam na confiança e na fidelização. Então é importante que você preste atenção no ambiente, não para ele ser um ambiente luxuoso, mas para ele ser um ambiente que tenha acolhimento, pensar no cheiro, na luz, nas cores, nos detalhes que o seu espaço pode ter. A outra questão, o outro item é processos e protocolos. A gente tem que ter padrão de atendimento alinhado. E padrão, quando eu falo padrão, é que você precisa considerar desde o agendamento, que é a jornada do paciente com você, ela começa lá no agendamento, né? Passando para recepção, triagem, consulta, follow-up. Cada etapa que você tiver definido para o seu processo evitar erro e falha de comunicação conta nesse padrão de atendimento. E aí você vai ter controle de qualidade, vai ter reunião periódica para analisar os prontuários, para checar indicador de satisfação. Então, fazer um NPS, uma pesquisa NPS com cada um dos seus pacientes, revisar protocolo clínico de acordo com essas práticas, né? E com esses resultados que você tem. E que nos leva ao quarto ponto aqui dessas dimensões, que é o atendimento humanizado, que os médicos adoram falar de medicina humanizada, né? Que tem a ver com empatia, com escuta ativa. Sim, isso é óbvio, a maioria dos médicos já vai enumerar isso como o mais importante nisso. E a questão é que o paciente precisa se sentir ouvido e compreendido. E às vezes não é só a respeito dos sintomas dele, né? Não é só das reclamações, das dores dele. A comunicação precisa ser clara, precisa ser respeitosa, precisa diminuir dúvidas. Você precisa
oferecer material personalizado e que não seja genérico. Personalizado é que para cada tipo de problema que você resolve. Então é importante que o paciente até aumenta a adesão do tratamento, né? É importante que o paciente receba material que aprofunde o assunto para você. A Amazon, né? Ela fazendo um paralelo aqui, a Amazon faz muito isso, né? Ela tem um sistema, uma filosofia para que o saque deles, tenha tanta informação tão profundamente ali que o cliente não precise entrar em contato para esclarecer as dúvidas se ele tiver procurado pela informação. Então, eles fornecem o material necessário, as informações necessárias. Dentro do atendimento humanizado, a gente também tem a personalização. Então, lembrar de aspectos específicos e únicos daquele seu paciente. Histórico, saber os medos dele, saber as preferências dele, saber nome de parente, de filho, de pai, de mãe, de cônjuge. E adequar a realidade dele ao atendimento. Isso faz com que você mostre para o seu paciente que você vê ele. Afinal, se você vai em qualquer estabelecimento, qualquer estabelecimento, da padaria à loja de colchão, e o vendedor ou atendente que te atende, ele sabe quem você é, ele consegue te mostrar só o que é importante para você, né? E ele mostra que ele sabe quando ele fala desses detalhes. Então, dá para você fazer isso na experiência do seu paciente também. E aí, a quinta dimensão desses 5 que eu estou enumerando aqui é o acompanhamento e a continuidade. Então, o follow-up pós-consulta, ele precisa existir. Assim, acabou a consulta, já marca qual é a próxima consulta que a pessoa vem X tempo depois e faz os lembretes dos exames, faz lembrete da consulta com antecedência, com lembretes personalizados e falando sobre os cuidados e orientações que que o paciente precisa. E isso cria mais vínculo e mostra comprometimento da sua parte. E se você fizer isso de forma antecipada, você tem até uma certa previsibilidade, né? Você pode fazer, claro, isso depende das especialidades, mas algumas especialidades permitem que você faça programa de manutenção, de prevenção, oferecer check-up, teleconsulta de acompanhamento, programa de reeducação. E o médico pode acabar se tornando referência de saúde contínua e não só quando é necessário, quando a dor aperta, né? Voltando para a qualidade do serviço médico e de que forma ela afeta a eficiência do negócio, ela pode reduzir custos indiretos com menos retrabalho, quando você tem os protocolos claros e bem definidos, a atenção da qualidade é fácil de você diminuir refação, diminuir os erros de diagnóstico, inclusive, e a necessidade de consulta extra que você não precisa, de repente, fazer as consultas que não são programadas como retorno, porque você tem retrabalho, né? Você tem menos reclamação e problemas legais, então um serviço bem prestado vai diminuir a chance de processos éticos e jurídicos. Quem ainda não recebeu uma cartinha não sabe o terror que é, né? E a gente já teve mentorado que passou por isso. A gente teve inclusive um mentorado que tinha uma seguradora de médicos só para cuidar desse tipo de situação. E esses processos eles acabam sendo muito onerosos e eles prejudicam a imagem do profissional que está envolvido, da clínica às vezes, inclusive. Uma outra questão que é afetada diretamente é o aumento do valor percebido. Então, a possibilidade de você ter honorários mais justos, né, de aumentar o preço dos seus procedimentos, das suas consultas. E, claro, quando a qualidade é alta,
ela é reconhecida, ela é percebida pelo paciente e ele entende melhor o valor do seu serviço. Ele percebe isso na prática. Isso ajuda na sustentabilidade financeira do seu negócio e faz com que você tenha mais satisfação e fidelização, que é um resultado interessante do valor percebido. O paciente satisfeito, ele se torna embaixador do seu consultório. E aí ele vai te indicar para familiar, para amigo, vai reduzir o custo de aquisição de novos pacientes e isso funciona muito. A outra questão que é afetada diretamente nesse ponto de qualidade é a diferenciação de mercado. Então, num ambiente competitivo como está a medicina em vários nichos, a qualidade, a reputação, a autoridade são diferenciais que acabam atraindo pacientes mesmo com uma concorrência de plano de saúde, que eu sou uma pessoa que não acredita na concorrência de plano de saúde. Eu acho que o paciente do plano é paciente do plano, não é seu. E se você trabalha só com consultas particulares, você não concorre com plano de saúde. Mas, para quem acredita na concorrência de plano de saúde, você está oferecendo uma alternativa mais personalizada, né? Com diferenciação de mercado mesmo. E um outro ponto que você precisa ter em mente, nesse caso, é trabalhar os seus indicadores para mensurar a qualidade e o reflexo do seu investimento em qualidade médica, né? Em qualidade de serviço. Quando eu falo qualidade médica, parece só dos procedimentos, mas não é o atendimento como um todo, né? Para a gente não falar de cliente, por exemplo, né? Ou de venda. E apesar da qualidade em saúde ser parcialmente subjetiva, porque alguns indicadores são difíceis de mensurar, né? A gente consegue mensurar o impacto disso. Então, a primeira coisa é o NPS, que é o Net Promoter Score, né? É o índice de satisfação do seu paciente, que se a gente for adaptar para a realidade médica, você pode fazer uma escala de 0 a 10 e perguntar o quanto o paciente recomendaria o profissional envolvido para um amigo ou para um parente. Isso indica, você precisa conhecer mais sobre NPS para fazer essa pesquisa, é simples de fazer e você pode colocar isso em prática amanhã. E como é a aplicação na prática? Você precisa de feedback sobre o atendimento, sobre pontualidade, sobre o ambiente, sobre clareza de explicações. Facilidade de marcar, de agendamento também é importante. Outro ponto que você precisa verificar, e é um indicador muito importante, que é a retenção e retorno. Retorno do paciente, não consulta de retorno, né? Então, o percentual de pacientes que voltam a marcar consultas com você e que seguem o tratamento até o final. É importante saber esse número, porque você pode trabalhar mais ou menos em frentes que você sabe que estão ou deficientes ou que podem ser mais desenvolvidas e você só tem como melhorar o que você acompanha, né? Então, a taxa de indicação é importante que você tenha. A taxa dos indicadores. Outro índice que é importante você ter no controle, que você tenha esse indicador perto aí de você, é o boca a boca. Qual a quantidade de pacientes que chega pelo consultório por indicação de amigos ou familiares de pacientes antigos. Isso tem um impacto muito grande no negócio, principalmente financeiramente, porque ele reduz o custo de aquisição do paciente de forma brutal. Então, isso aumenta significativamente o seu retorno do investimento, né? O tempo de espera e tempo de consulta são indicadores também importantes. Se a espera está muito longa, gera insatisfação e desistência.
Se a consulta foi excessivamente curta, pode diminuir a percepção de qualidade e até a adesão do tratamento. Então, o tempo médio de espera e tempo de consulta são índices importantes de olhar no seu negócio também. Um outro índice importante seria o de adesão ao tratamento. Então, a depender da especialidade, claro, você pode medir quantos pacientes seguem corretamente o plano prescrito. Então, se alta adesão, em geral vai sinalizar que o atendimento foi bom porque ele teve engajamento e mais satisfação, né? E quando você tem um padrão, você precisa olhar para ele. E o que a gente pode ter de estratégias para elevar a qualidade do serviço e o retorno do investimento nesse caso, né? A gente pode investir em capacitação contínua, que eu já falei antes, congresso, curso, mentoria específica, né? Se manter atualizado sobre protocolo, tecnologia, melhora de resultado clínico, olhar para discussões a respeito de casos, né? Para entender como é que está a saúde funcionando, né? Você tem que estar atualizado, né? Isso fortalece demais a sua reputação e autoridade. Treinamento da sua equipe. Então, treinar recepcionista, enfermeiro, técnico, secretária. Todos devem estar em sintonia com a filosofia da qualidade no seu consultório e com os valores que você quer imprimir para o seu paciente, né? Uma outra estratégia importante, um outro ponto importante de estar na sua estratégia para elevar a qualidade é otimizar processos e protocolos. Eles precisam ser revistos com muita frequência. Então você tem que ter agendamento simplificado com o uso de plataforma online, chatbot, secretária bem treinada, reduzir a burocracia, reduzir a fricção para o paciente conseguir falar com você e ter informação. Você precisa olhar para os protocolos e processos de fluxo de atendimento eficiente para você ter, desde a recepção do consultório, passando pela triagem, tudo que você puder pensar para minimizar o tempo de espera vai maximizar o cuidado que você tem com o seu paciente. Você precisa olhar também para um item importante aqui, que é a tecnologia e a humanização. O que tem a ver isso? Muitos pacientes eles têm dificuldades de chegar no seu consultório. E muitos médicos, eu vejo que mesmo depois da pandemia, ainda tem resistência à telemedicina. E a telemedicina ela pode ser um complemento do seu serviço presencial. Dá para você fazer follow-up, dá para você, de paciente crônico, por exemplo, dá para você fazer avaliação inicial, dá para você fazer análise de resultados, e isso acaba gerando conveniência para o seu paciente e acaba ampliando o seu alcance, porque a telemedicina pode ir em cidades ou bairros, lugares distantes que você não atenderia, né? Mas pensando nos pacientes que já estão próximos ali, que já são seus pacientes presenciais, a telemedicina pode ser um complemento para a sua estratégia. E creio que nesses processos, o último item aqui para eu citar seria ferramentas de gestão. Você ter prontuário eletrônico, software de automação de marketing para fazer lembrete, para pedir feedback com pesquisa, relatório de indicadores, isso dá para você usar, é muito melhor do que fazer numa planilha. Você pode usar até inteligência artificial para te ajudar a ler esses dados, a entender quais são os insights que eles podem trazer para você. Uma outra questão que está muito evidente na minha opinião e que eu vejo que reflete diretamente na qualidade é a comunicação clara e educativa, que tem a ver com o reforço de orientação, né? Você fazer vídeos explicativos, você entregar e-books, inclusive com CTAs para distribuição, o seu paciente pode compartilhar o seu e-book
e lá dentro tem o seu contato e você acaba ganhando autoridade, sendo conhecido também para aquele outro paciente. Ter folhetos ajudando o paciente a compreender a questão da doença dele, do tratamento, da importância do segmento. Você pode ter na recepção, por exemplo, ao invés de um canal de TV passando algum jornal, algum canal de fofoca, você pode ter vídeos informativos, conteúdo informativo, até os seus vídeos do canal do YouTube você pode colocar ali. Você precisa manter a sua presença digital ética. O que é isso? Conteúdo informativo alinhado com o que você diz, com o que você prega nas suas redes sociais e que estejam alinhados com as normas do CRM e do CFM. E algo que eu acredito que vale muito a pena você se aprofundar é entender como criar um ambiente acolhedor e ter protocolos de hospitalidade. Começando pelo conforto na recepção, bebedouro, café, espaço para crianças se você for pediatra, banheiros adaptados, decoração que tem a ver com tranquilidade, que transmita tranquilidade, iluminação adequada, pequenos gestos de atenção, algo como lembrar de datas importantes, acompanhar os pacientes pós-procedimento com uma ligação ou uma mensagem personalizada. Isso faz parte no marketing de encantamento de cliente. E quando você faz isso com seu paciente, ele se sente muito acolhido. E essa hospitalidade, ela faz com que você encante o seu paciente. Então, concluindo essa primeira parte, a qualidade como motor de crescimento e sustentabilidade do seu negócio pode levar o seu serviço médico à excelência. Então, pensando no âmbito técnico, humano, isso faz com que você tenha muito retorno do seu investimento. É importante que os seus clientes os seus pacientes, né, fiquem satisfeitos e retornem e indiquem. É importante que eles custem menos para você atrair, né? Então o custo de aquisição de novos pacientes vai diminuir, porque o boca a boca vai se tornar um canal de atração mais forte. A sua reputação e autoridade cresce e permite que você tenha honorários que condizem com a qualidade oferecida, sem depender de convênio, sem depender de política de desconto, nenhum apelo desses que dão arrepios em todos os médicos, né? E isso faz com que você tenha uma longevidade do consultório mais forte, né? Quando você fortalece esses pontos, você tem sustentabilidade. E isso faz com que a sua base de pacientes fiéis te tragam estabilidade financeira. Então, o que eu diria como uma mensagem final para essa primeira parte é que o pilar da qualidade nos seus serviços médicos, ele não se limita à técnica impecável. Ele talvez tenha uma boa parte disso, é difícil dar um percentual disso, seria um chute totalmente achismo, então eu não faço isso. Mas eu sei que se o seu atendimento técnico for ok, for bom, e o seu atendimento, a sua fidelização, o seu encantamento for excepcional, o seu paciente vai ter uma percepção muito melhor do seu serviço. Eu percebo isso, inclusive, consumindo o serviço de médicos. Eu presto muita atenção nesses detalhes. E eu prefiro ser bem atendido. É como quando você vai num bom restaurante e a comida é ótima, mas o atendimento é sensacional. Você volta pelo atendimento. Se você for num outro restaurante que a comida é ótima, mas o atendimento é uma porcaria, não tem como voltar. Eu, pelo menos, não volto em restaurantes que me atendam mal. Ele pode ter até uma comida ok, mais ou menos, mas quando o ambiente é legal, quando o atendimento é bom, eu prefiro. Então eu acabo me fidelizando a esses lugares. Entender que essa qualidade, esse pilar da qualidade, ele abrange também processos bem desenhados, equipe capacitada, ambiente acolhedor e atenção genuína com o paciente. Essa atenção, ela não é só a parte técnica
sua, repetindo, reiterando isso. E esse conjunto vai trazer mais confiança, fidelização e, consequentemente, vai ter um retorno mais positivo a respeito disso. Isso significa eficiência no seu negócio. Não apenas em termos financeiros, porque a gente não se preocupa só com esse ponto na mentoria, mas também com reconhecimento e com impacto social. Eu acredito que quando você opta por ser médico, claro que o financeiro faz muita diferença, a liberdade financeira, né? Mas o impacto social e reconhecimento, ele está sempre ali nas entrelinhas, quando eu converso com algum médico e pergunto o que ele pretende fazer, qual é a missão dele, o que ele gostaria de fazer. Essa foi a primeira parte. E se você está assistindo aqui em partes, continue. A próxima parte vai ser em seguida.